pergunta como ser um verdadeiro adorador, adorando Deus em espírito e em verdade. Para adorar Deus em espírito e em verdade é a mesma coisa. Nenhum carnal adorará Deus em espírito e em verdade. Pode falar palavras bonitas. Hosana, Hosana. Por isso chama-se espírito. Espírito e em verdade. Glória a Jesus Cristo. É a mesma coisa andar no espírito, no temor, depois de ser novo nascimento. Depois de ser novo nascido, depois de nascer de novo, agora a adoração será verdadeira e em espírito. Mas o ímpio não pode apresentar sacrifício vivo, santo, que é agradável a Deus. Por isso Paulo disse, apresentem os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo. Falava que ao ímpio, aos crentes. E é agradável a Deus. Quer dizer que o sacrifício tem que ser vivo para ser agradável. Vivo e santo para ser agradável a Deus. Lembra-se dos dois irmãos? Um foi rejeitado, o outro foi aceito. Mas a Bíblia diz que Deus rejeitou a cada um deles e o seu sacrifício, a sua oferta. Isso também é adoração, o seu louvor. Adão, aliás, Abel foi aceito também o seu sacrifício. Caim foi rejeitado e o seu sacrifício. E ele matou e Deus falou, se fizesses o bem, eu não te aceitaria. Ele foi rejeitado. Glória a Jesus. Mas a oferta dele foi rejeitada por causa dele. E o outro, a oferta dele foi aceita por causa dele. Então, verdadeira adoração só é feita pelos nascidos de Deus. Porque Deus aceita esse louvor que sai da boca deles. O ímpio, quando ele faz, repete as mesmas palavras, as mesmas coisas, os mesmos atos dos filhos de Deus, ainda assim não aceita. Pode ser que até as palavras deles são mais bonitas, como cantores, viu esses cantores mundanos, ou então da música gospel, que estão a adorar a Deus? Esses não estão a fazer verdadeira adoração, por causa da vida deles. Você está pensando que é por causa do instrumento bonito, música bonita, voz suave, voz como de ouro, como eles chamam. Não, a verdadeira adoração não está nessas coisas aqui. Por isso ele não é na carne, é no espírito. Deus é espírito, tem que ser adorado no espírito. E como um homem vai adorar no espírito se ele não anda no espírito? Anda na carne. Então, bonita música, bonito louvor, letras bonitas, melodia suave, que faz chorar os homens, mas que Deus não aceita isso por causa da vida daquele que está a adorar. Amém? O irmão Madiuano Oh, estava a me enganar ontem, não consegui falar desse nome. Madiuano, mulher do Edson Ramos. Hoje não falei. Amém. Pergunta, pessoas com necessidades especiais, adultos e crianças, serão salvos? Necessidades especiais. Como assim? Não entendi, mais ou menos. Deficientes. Deficientes. Sim, sim. Vão ser salvos como? Criança é criança. Presta atenção. Presta atenção. As crianças são inocentes, serão salvos. Os adultos, mesmo com deficiência, serão condenados. Por isso, eles têm essas maldições. Se Jesus falou, perguntaram a Jesus, quem pecou para nascer assim? Nem ele, nem os seus pais, mas ele nasceu assim para que a obra de Deus foi manifesta. Mas nem para todos. Não vamos aplicar essa passagem para todos os deficientes que nasceram cegos, que nasceram não sei o quê. Não. Não. Uns nasceram assim por causa das maldições que eu falei agora. Maldições hereditárias, pecado dos avós, dos antepassados, dos pais. Mas aquele caso específico, Jesus disse que não nasceu assim por causa do pecado de ninguém. Mas que Deus permitiu que ele nascesse assim, para que Jesus viesse lhe curar, e assim Jesus, ou então Deus, fosse glorificado através da obra naquele mancebo. E quantos se converteram? Deus trabalha hoje por amanhã. Então, criança, não tem nada a ver se é deficiente, não é deficiente. Desde que seja criança, ele salvar-se-á porquanto na sua inocência. Mas os adultos, o caranguejo, o adulto que anda a gatinhar, conhece o bem e o mal, deve se converter.
Se não se converter, vai ser condenado. Fala aí. A irmã Cleonice Silva pergunta: a mulher deve usar véu nos dias de hoje? Deve usar véu no momento de orar e profetizar. Paulo não falou para usar véu sempre. Está lá. Quando as mulheres forem orar, devem colocar véu, por causa dos anjos. Quando a mulher for profetizar, deve colocar véu, por causa dos anjos. Esse é o poderio na sua cabeça. É desonra a mulher orarem sem cobrirem suas cabeças. Mas aos homens cobrirem suas cabeças é desonra. Os homens devem manter suas cabeças descobertas na hora em que estão a adorar ou então profetizar. Mas as mulheres, ao contrário, viu? Como ontem falei, que as mulheres devem cortar cabelo, não. E os homens devem manter cabelo crescido, não. Assim, o contrário também. Na hora, alguém disse, não, já tem cabelo, o véu é o cabelo, não precisa pôr cabelo. Não, tem o véu natural, que não tem nada a ver do dia a dia, que não deves cortar. E tem, Paulo especificou isso, e tem o véu que você tem que colocar na hora em que você vai orar, por causa dos anjos. Por causa dos anjos o quê? Agora já imagina, né? Se os anjos estão lá para levar a oração, a adoração, glória a Deus, para estar lá, para te proteger, para ficar lá ao teu lado. Glória, lembra-se de quem? De Zacarias. Quando ele entrou, começou a oferecer incenso. O incenso era adoração, era oração. E o anjo descia, ou então desceu, glória a Deus, por causa da oração de Zacarias. E agora, como é que o anjo vai descer? Ou tua mulher descoberta? Por causa dos anjos. Bem, apóstolo, o Arnaldo Costa pergunta: que animais impuros entraram na arca de Noé? A Bíblia diz que todos os animais não impuros somente, quer na altura a lei ainda não existia. Nenhum animal foi chamado de impuro. Quando não há mandamento, não há pecado. Paulo especifica isso. Conheci o pecado por causa do mandamento. E quando o mandamento veio, o pecado se tornou excessivamente maligno. E se o pecado se tornou excessivamente maligno por causa do mandamento e do conhecimento, que matar é pecado. Quando eu matei, pequei. Quando eu pequei, morri. Mas quando eu não sabia, não havia mandamento, está a falar, quando não havia lei, então não era pecado, porque não havia lei no passado dos animais puros e impuros. A lei veio muitos anos depois do dilúvio. Em Moisés foram separados os animais. Em Adão não. Então todos que entraram na arca, a Bíblia diz que todos os animais, todos, um casal, para manter as espécies, estou a falar dos animais fora da água. E assim, glória a Deus, ele os manteve, e quando terminou o dilúvio, manteve, glória a Jesus, as espécies na terra. Não tem nada aí porque ele separou os puros, imundos, não sei o que. Não, não existia imundos antes, porque não havia mandamento a respeito das imundícies da carne, dos animais. O irmão evangelista Moisés José pergunta: apóstolo masculino, é lícito um salvo ir depositar coroa de flores na Praça dos Heróis? Não. Sua adoração, sua oferecer sacrifícios aos deuses, aos mortos. A Bíblia diz que, glória a Jesus, os mortos não vão ajudar os vivos, nem os vivos vão ajudar os mortos. Há uma separação entre os dois povos. Os que partiram, partiram. Então, essas regras que você está vendo são do catolicismo. Se adoração aos mortos, é louvor aos mortos, é oferecer sacrifícios aos mortos. Mas como não são os mortos que recebem esses sacrifícios, porque eles morreram, são os demônios, são os deuses. Aqueles que oferecem sacrifícios a outros deuses, as dores lhes serão acrescentadas. Ainda bem que você fala presente, porque um buquê de flor é um presente. É um presente que você vai oferecer. É um sacrifício, é um louvor. É uma oferta que você vai fazer na Praça dos Heróis, na campa. Isso tudo, os crentes devem evitar isso. No dia dos finados, são regras diabólicas que foram implementadas na terra, que trazem muito sofrimento, maldições.
Cuidado. Sai do meio dele, povo meu. Foge dessas coisas aí. Por isso eu tenho duvidado e as pessoas que crentes querem ser governantes, deputados, ok, não é pecado nenhum. Mas será que você vai resistir isso? Você tem que resistir. No meio deles e você dizer, eu não faço isso. É presidente da República e você não vai lá oferecer sacrifício aos heróis. Vai lá num país e você avisa aquele presidente teu que vai te receber, olha, eu sou cristão, eu não ofereço buquê de flores, não ponho, não deposito sacrifício, não dobro o joelho aos mortos. Ouviu? Como fez quem? Mardoqueu. Esse presidente, sim, se é crente, tem que resistir. E não pensa que vai lá e vai dizer, não, Naamã disse, meu senhor, quando o meu senhor anda a entrar na casa dos deuses, ele anda assim, se encostar no meu pé. Ah, eu vou voltar a fazer isso. Não me tem como culpado. Sim, Naamã, glória a Jesus Cristo. Agora que você conhece a verdade, você não pode dizer, ai, porque o trabalho que eu faço me obriga a adorar os demônios. Solta, larga esse trabalho. É melhor você entrar com uma mão no céu do que com as duas no inferno. Agora, aqueles que se converterem, glória a Jesus, e resistirem a essas tentações, terão um bom testemunho no meio dos pecadores, governantes, deputados e outros. Mas, A irmã Laura pergunta, apóstolo, existe trabalho de bruxaria que atinge os veículos? preste atenção, a bruxaria atinge a tudo. Então, se o homem que é a imagem e semelhança de Deus, que Deus se importa com ele é atingido com a obra do bruxo, quanto mais um carro. Quando o inimigo quer atacar você, quer te prejudicar, pode tocar nas tuas coisas. Por isso você vê que as coisas numa casa estão a queimar, as pessoas lhe tiram a riqueza, lhe tiram os filhos, seus filhos estão a te matar, matam os filhos por causa da obra de bruxaria, quanto mais um carro. Você vê carros novos em cima das pedras, isso é maldição. O espírito devorador, ele entra aí, começa a destruir tudo. Há feitiço que se faz contra as pessoas, a pessoa era rica, fica pobre, porque foi amaldiçoado. Com o espírito de miséria, o feiticeiro faz invocação, faz um sacrifício e manda demônios. E ele diz, vão, destroem a riqueza dele. Aí começam a destruir tudo, confusão, como destruir a riqueza de quem? De Jó. Confusão, carros avariados, máquinas avariadas, negócios destruídos, te roubam tudo, dívidas. Daqui a pouco o rico virou pobre. Principalmente as mulheres. Vocês, eu estou a falar com os cristãos, pode ser que você também está lá, para o teu conhecimento. Satanás tem preparado jovens, mulheres, pode ser mais velhas. Mulheres que é para irem destruir os ricos. Tem mulheres que só a missão é ir se prostituir com os ricos para destruir eles, para tirar a sua riqueza, para matar eles, para humilhá-los, lhes abaixar. Se estava lá em cima, era grande, fica miserável, desgraçado, através do contato sexual. Viu? É terrível o que acontece na terra. E eles vão lá, seduzem os ricos, e o rico depois começa a se envolver com ele. Quando assustar, o homem perdeu toda a riqueza. Porque as riquezas são espirituais. Eles tiram o que é o espiritual e eles levam, vai mandar entregar aquele que lhe enviou, o seu chefe, e aquele depois fica rico, porque tirou o espiritual naquele homem. E o homem ficou na miséria, na lama, na pobreza. Nem sempre. Estou a falar um outro exemplo, ou então uma maldição, uma palavra. Glória a Jesus. Amém. A irmã Neuza Machado pergunta, como sabemos se fomos batizados no fogo do Espírito Santo? Quando se fala do fogo do Espírito Santo, a palavra é batismo, é a prova. João Batista disse que Jesus viria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ok, agora não sei se você fez a pergunta, o batismo do Espírito Santo, que o próprio Espírito Santo também é fogo. Batismo de fogo é a prova de morte. Sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Isso aqui tem dois batismos aí. Batismo com o Espírito Santo, batismo de fogo. Prova de morte. A Bíblia diz que Paulo disse, ainda vocês não foram tentados até no sangue. E aí estás a argumentar. Existe a prova de morte, tentação no sangue.
Sim, onde Paulo disse que foram provados de tal maneira que não havia esperança de vida, mas havia somente esperança naquele que ressuscita os mortos. Mas mesmo assim, não morreram. Quer dizer que já havia sentença, foram prova de morte. Alguns até passam mesmo para a morte, são mortos. Outros não morrem, mas sobrevivem, mas que terminaram, glória a Deus, na guilhotina, mas não negaram o Senhor. Sim, glória de ser provado no sangue. Não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. Tem o batismo com o Espírito Santo ou do Espírito Santo e tem batismo do fogo. Veja quando Elias foi no Monte Sinai. Aleluia. Apareceu primeiro uma tempestade. A Bíblia diz que Deus não estava na tempestade. São provas, prova de tempestade, mais ou menos umas situações acontecendo na tua vida. Apareceu, aleluia, terremoto. Deus não estava no teu, viu? Vai mudando a intensidade. Tempestade não parte as montanhas rochas, mas o terremoto derrubava as pedras, caíam, bum, aumentou a intensidade. Se somos transformados de glória em glória, também somos levados de tentação em tentação. Um abismo chama outro abismo. Sim, glória a Jesus. Quando passou a prova do terremoto, veio a prova de fogo. É a última. Mas Deus não estava nem na tempestade, nem no terremoto, nem no fogo. Estava onde? Já não na prova. Uma voz suave e delicada. Elias, Elias. Mas não estava na tempestade, nem no terremoto, nem no fogo. Por que o fogo estava no fim? Deus estava a mostrar, é a prova final, é a prova maior. Glória a Jesus. A irmã Delcimar Silva pergunta, apóstolo, os céus já foram abertos? Aleluia. O primeiro selo já foi aberto. O primeiro selo já foi aberto. Esse juízo que está acontecendo na terra, esse juízo que você está vendo, estão a preceder os grandes juízes da grande tribulação. O primeiro selo, glória a Jesus do cavalo branco, já falei no outro dia, hoje não vou falar também dos outros cavalos, não sei se posso falar agora aqui. Sim, o primeiro cavalo, aleluia, o primeiro selo foi aberto, pá, é o domínio, glória a Jesus, a vitória sobre os poderes das trevas. O cavaleiro do cavalo branco lhe foi entregue, glória a Jesus Cristo, uma coroa e um arco na sua mão. E saiu vitorioso, que venceu, sujeitou os poderes das trevas. Sim, glória, ele saiu para vencer. Quer dizer, quando ele, aleluia, foi solto, saiu para vencer. Por isso você vê, depois que saiu o cavalo branco, veio o preto, que significa vingança. Estava a responder isso. Aí uma senhora brasileira que me falou, apóstolo, por que eu sonhei que vi um cavalo branco e tinha um cavaleiro com uma coroa, mas atrás dele vinha um preto. E ele não disse que o preto não era humano, era uma figura que não era homem, mas o primeiro era homem. O primeiro branco é um homem, assentado em cima do cavalo, que venceu, aleluia. E depois disto veio a vingança de Satanás. Sim, o cavalo preto, ou aliás vermelho, preto não. Primeiro o vermelho, depois do branco. Vem o vermelho, e o vermelho diz que lhe foi dada uma espada grande, e foi tirada a paz na terra. Tira a paz. Depois disso vem o preto. Põe a fome. Já está a entender, né? Por isso, próximo ano, vocês podem experimentar o cavalo preto. Muita fome na terra. A terra vai ser sujeitada de muita miséria. Crise econômica. Por causa da pandemia. Depois vem o outro. O amarelo. Quero o vermelho. Quero o preto. Quero, glória a Jesus Cristo. É o juízo. É a vingança por causa do cavaleiro branco ter sujeitado os poderes das trevas. E o chefe dele se levanta com muita fúria para perturbar o planeta Terra. Lembre-se, quando a mulher estava com uma coroa, viu? Quer dizer, há uma passagem aqui que você vai encontrar em outro lugar do Apocalipse. A mulher estava vestida tinha uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça e tinha um vestido, aliás, a roupa de sol, ou então
o sol era a sua cobertura, a lua debaixo dos pés. Estava grávida, mas tinha uma coroa. Só se dá coroa quem venceu. Você não venceu, vai ter coroa. Agora vimos aí o cavaleiro branco também tinha uma coroa. Você vê o que seguiu depois que a mulher foi coroada, mas ainda não tinha dado a luz. Veio um dragão vermelho. O que é que segue depois do cavaleiro do selo, do primeiro selo? O segundo selo é o quê? Cavalo vermelho com seu cavaleiro. E o dragão vermelho parou diante da mulher que estava para dar a luz, para que dando a luz tragasse o seu filho. Tira a paz da terra. Vem a fome. O preto tinha uma balança. Fome. Depois veio o amarelo, a mistura de várias pragas. Por isso muita gente vai morrer nessa década. Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. A irmã Michele Cristina pergunta: apóstolo, as mulheres podem cortar a ponta do cabelo? Não. Deixa os cabelos crescerem. Só os homens é que podem cortar os cabelos. Mulher, mantenha esse véu natural que Deus te deu. Está a cortar por quê? Permaneça aí. Que beleza feminina. E é Deus que fez isso. Ai, quando Deus fez a Eva, Adão, quando olhou para a sua Evinha, e ele viu cabelos até nas costas, e ele agarrou, lhe deu um beijo e falou: que linda mulher, a varoa. Vocês querem cortar os cabelos? Por isso você vê que a profanação é tão grande, mulheres andando de corte, com mulheres carecas, lésbicas, espírito de lesbianismo, seu comportamento masculino. Não era, depois vira lésbica. Por quê? Por causa de chamar demônio. Tem atitudes que você vai praticando, você chama demônio, sem querer, na sua ignorância. Está pensando que o diabo vai dizer que você é ignorante? Ele vai vir mesmo. Vai vir te entrar, já não queres mais homens, e você quer ser já homem, porque você lhe chamou. Fala aí. Irmã Elisete Pacheco pergunta: o nascido do Espírito pode ficar irado? Claro, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ouviu? Está escrito, tem que seguir a palavra. Irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer que o nascido de Deus, ele se ira, mas não peca. Quer dizer que a ira dele não gera pecado. E ele depois refreia. Não vai se pôr o sol sobre a sua ira. Quer dizer que não vai passar o dia sempre irado. Se irou de manhã, antes do sol se pôr, antes da noite, já estará bem. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A irmã Lucélia Lacerda Carvalho pergunta: apóstolo, o que o senhor acha dos atos proféticos nos dias atuais? Mas não entendi muito bem. Quer dizer, está falando do ministério profético, das profecias. Presta bem atenção. Nenhum dom, nenhum ministério que está na Bíblia foi omitido em nenhuma outra geração. Estamos a viver os mesmos tempos como ontem. Quer dizer que Deus levanta profetas, como outros ministros. Assim também os dons. É mentira desses falsos mestres, adventistas e outros, e não sei quem, da igreja corrupta, a chamada tradicional evangélica, que diz: não, esse tempo, não tem nada disso. Quando Paulo falou, cessarão as línguas, cessarão as profecias, não é agora. Vão cessar quando terminar a igreja, a dispensação da igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, todos os dons estarão com a igreja. Têm que ser buscados. E não pense que os dons vêm do nada. Busquem os dons com zelo, disse Paulo. Principalmente o de profetizar. Com zelo, com cuidado. Buscar o que pedir. O próprio Tiago disse: alguém não tem sabedoria, peça a Deus e com fé, e Deus vai lhe dar. Quer dizer que os dons se pedem. Agora, todos os dons, eles existem hoje. Agora, o que acontece hoje é que servo de Satanás, como já falei, já expliquei isso, estão a imitar os dons do Espírito Santo. Por isso você vê que eles atropelam a mesma palavra. Os mesmos que profetizam são os adúlteros. Vê, por exemplo, a geração de Tibi Joshua. A semente de Tibi Joshua. Muitos pensam que
Quando eu falo muito do Tibijosa, que eu ando com a ira dele, eu parece que tem mágoa. Nada, eu não guardo mágoa de ninguém. Agora o zelo pela tua obra me consome. Sim, o zelo. Não admitimos essa brincadeira daqueles que estão a levar milhões e milhões no inferno em nome de Deus. Não, há esse zelo. Agora veja, essa semente tem a revelação. Ela até te fala a cor da roupa que você tem lá dentro. Ele te fala o lugar onde você nasceu, o teu nome. Te fala, é incrível. Isso é adivinhação. O facto deles parece acertarem. Eles são de Deus? Não. Agora veja os seus frutos. São hipócritas, fingem que são santos, mas estão cheios de mulheres. Dois pecados lhes seguem. Ostentação, ou então a avareza, cobiça pelas riquezas e sexo. Dinheiro e sexo. Os dois piores males na terra. Primeiro dinheiro e não sexo. Primeiro dinheiro, depois sexo. Viu? Eles são adúlteros. Eu nunca vi nenhum falso profeta da África. Não estou a falar dessa realidade que não é adúltero. Nunca. Quero te falar esses todos aí. Eliseu, Ismael, Tony Calado, Tibi Joshua, Honório Cutano, Bushiri, Macandibua, Tibi Joshua. Estou a falar dessa geração africana dos falsos profetas. E não é só mestres americanos. Todos são adúlteros. Pastores falsos. Porque o homem, quando não é nascido de novo, naturalmente vai fazer sexo. Por quê? Vou te falar uma coisa. Controla só. Quem são as pessoas que são muito adúlteros, fornicadores na sociedade? São os que lidam com as massas. O sapateiro até vai que não vai porque poucas mulheres vão lá para mandar fazer sapato. O alfaiate, está vendo o alfaiate aqui na minha terra, o alfaiate? O alfaiate é um adúltero. Porque ele lida com as mulheres, todos os dias as mulheres vão lá com aqueles tecidos aí, com os vestidos para não sei quem. Então, esse contato permanente com as mulheres, automaticamente vem a sedução, vai vendo o corpo das mulheres, as próprias mulheres lhe seduzem, porque não têm dinheiro, querem usar o favor do corpo, ele próprio seduz, usa a influência do dinheiro que ele está a receber. Enfermeiro. Todos os enfermeiros e médicos são fornicadores. Raramente você vai encontrar um enfermeiro que não ama o sexo, porque ele está com contato permanente, principalmente os enfermeiros médicos, está a ver o corpo das mulheres e depois se troca os números. É incrível. Para não falar que eles estão a fazer sexo lá nos hospitais com os doentes. Presta atenção. O professor tem contato com as meninas, com as jovens, com as mulheres, no dia a dia. E esse contato é incrível. Leva à fornicação, à prostituição, adultério. Glória a Deus, para além do uso da própria influência que ele carrega, autoridade, e os alunos das alunas, os